surpreendido por Deus. Temos essa experiência em diversos lugares nas Escrituras Sagradas. E vamos, nesta noite, mais uma vez, ser abençoado por uma das experiências. Hoje o nosso texto está em João, capítulo 21, do verso 1 ao verso 14. O quarto evangelho, o quarto livro do Novo Testamento, João 21, de 1 a 14, é o nosso texto. A palavra do Senhor para nos edificar nesta noite. Pensando em surpreendido por Deus, há um verso que temos trazido à nossa memória, neste caminhar através dessas surpresas da presença de Deus. É o verso que está no Salmo 139, o verso 5. Vamos dizer o verso juntos? Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Então esse Deus presente não deveria ser uma surpresa, mas é porque nós não estamos atentos e voltados para Ele, mas Ele nos busca. Vamos ver mais uma experiência nessa direção. João 21, de 1 a 14, relato do apóstolo João sobre o acontecimento que se deu entre Jesus e seus discípulos depois da ressurreição de Jesus. Jesus já ressurreto se manifestou algumas vezes aos discípulos antes da sua ascensão. E aqui está uma das manifestações do Cristo, Jesus Cristo ressurreto. Palavra do Senhor, que ela possa encontrar seu coração aberto, a sua mente alerta, que todos nós possamos ser mais firmados na fé nesta noite. Ouça a palavra. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem és tu, sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe.
Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Esta é a palavra do Senhor. Quando você vai à Europa e aos Estados Unidos, você nota que eles procuram marcar os locais onde algum fato histórico aconteceu. Essa não é uma prática comum no nosso país, no Brasil, mas você vê nesses outros lugares essa prática. Geralmente uma placa de bronze, onde diz o que teria acontecido ali e a data, geralmente, então, muitos anos atrás. Um marco histórico, uma placa que é um memorial histórico do que se deu ali, é um lembrete da história. E uma vez eu e a minha esposa estávamos visitando um amigo que havia construído e mudado para uma casa nova, uma bela casa, e andamos pela casa, mostrou-nos a casa e chegamos ao pórtico da parte do fundo, uma varanda de fundo da casa, e ali então na varanda, naquele cimentado, vi num canto uma dessas placas, placa de marco histórico. Naquele momento eu achei muito interessante e curioso, uma placa de marco histórico na casa do meu amigo, que ele acabou de construir, precisou colocar uma placa ali, porque haveria um fato, o que seria, e então, como sempre acontece, fiquei curioso quando se vê uma placa assim, e fui lê-la, e comecei a ler, ele dizia o seguinte: aqui em 1800 não aconteceu nada, memorial para o nada. Quando nós olhamos o acontecimento na praia, aqui com Jesus Cristo, o que nós esperaríamos de uma praia? Todos nós aqui creio que já fomos. Uma praia simples ali, desse lugar identificado por João como o Mar de Tiberíades. Na verdade é um lago muito grande de água doce em Israel. E João prefere esse nome, era um dos nomes que se usava para então este corpo de água, mas o nome mais comum era o Lago da Galileia, ou Genezaré, e então ali à beirada deste grande lago, enorme lago, e nada era muito extraordinário. Aliás, a experiência não é extraordinária. Os discípulos aqui agrupados, temos 7 citados aqui, vão pescar, resolvem pescar. A maior parte deles sabemos que eram pescadores. Jesus os chamou lá naquele local, no princípio do ministério, enquanto eles pescavam. Tinha uma empresa de pescaria, empreendedores nesta área. E agora, então, depois deles estarem em Jerusalém, quando Jesus foi morto, e Jesus se manifestou a eles de uma forma diferente, outras 2 vezes, e agora eles voltam para a Galileia, deixam Jerusalém, talvez para buscar um pouco de refúgio, tentando entender tudo o que estava acontecendo, talvez até um pouco confusos, e eles, num dado momento ali, primeira iniciativa de Pedro, vou pescar, e eles todos resolvem se ajuntar a Pedro. Então aquilo para eles não era nada extraordinário, é um momento comum, eles estão ali olhando para cá e para lá, o que fazer, e Pedro se volta então para a atividade que ele conhecia muito bem, talvez para se ocupar, os outros se ajuntam ali, não é nada extraordinário aqui, é uma ação comum, e eles não esperavam nada daquilo ali, iriam apenas pescar, uma atividade muito comum na região. E esse vou pescar, depois de ter estado 3 anos com Jesus Cristo, ter sido comissionado por ele, ter presenciado a crucificação, algo tremendamente chocante para eles, e depois alguma manifestação de Jesus ressurreto. Agora eles estão ali, pensam em pescar, vão pescar. Certamente isso nos indica ali que eles estavam um tanto quanto desfocados.
O que fazer com o dia? O que fazer com a hora? Que momento é este? Algo a se fazer? Vamos pescar. Um grupo desfocado. Mas nós encontramos aqui nesse texto o movimento do comum de uma pescaria, num mover para uma praia onde Jesus é achado, é encontrado. Os intérpretes desse texto se dividem em dois grupos quanto à explicação do momento que esses discípulos viveram. Uns dizem que esse texto teria sido colocado aqui e esse fato aconteceu para que Jesus reafirmasse aos discípulos e os ensinasse mais sobre aquilo que ele havia dito para eles quando os chamou. Temos lá em Mateus, Jesus disse: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. Eram pescadores de peixes. Agora se tornariam em Jesus Cristo, ou seguindo Jesus, pescadores de homens. Então que esse texto e esse acontecimento tem a ver com Jesus Cristo ensinar melhor a eles, reviver neles, reavivar neles esta missão e tarefa. Mas há outros que entendem que não, que na verdade o que nós temos aqui é um grupo de discípulos de Jesus Cristo, muito descrentes, desanimados, e vão para a Galileia para se refugiar, e estão ali confusos e perdidos, e estão voltando à atividade da vida antiga. E então, aí estão as duas possibilidades. Mas eu creio que não precisamos pensar em alternativas. Eu creio que ambas estão envolvidas aqui nesse texto. Podemos ver isso. Encontramos, sim, um pouco de desfocar dos discípulos, se não um desânimo, até um desacreditar da missão ainda. E encontramos aqui também o Senhor Jesus Cristo usando este momento para reavivar neles aquele chamado que ele já havia dado tempos atrás: vocês serão pescadores de homens. Jesus transforma em lição um momento desfocado, desanimados do grupo. Jesus transforma em momento de edificação a ação de um grupo desfocado. Na verdade, encontramos aqui então uma praia extraordinária. Por que extraordinária? Não é lugar comum. Aqui, naquele dia, naquele ano, aconteceu algo muito importante. O que torna essa praia comum é que Deus em Cristo se manifesta ali aos seus discípulos. Aquela praia é extraordinária, é tremenda. Encontramos aqui esse Deus manifestado na praia, o Deus da praia, surpreendido por Deus, um Deus da praia. É preciso que você ouça a palavra. Esse texto é edificante. Esse texto fala a você, fala ao seu coração, sua vida cristã. Encontre-se com o Deus da praia. O Deus da praia em Cristo é um Deus que você precisa se encontrar, porque ele há de edificá-lo aqui nesse encontro da praia. Ele há de fortalecer, ele há de esclarecer melhor o seu entendimento da fé em Cristo. Encontre-se com esse Deus. Você já se encontrou? Esse Deus da praia, encontre-se com ele. E quando você se encontrar, você vai descobrir que ele é uma presença constante. Esse Deus da praia é achado sempre presente. Lá estão os discípulos dizendo, ou primeiro Pedro dizendo: vou pescar, os outros dizendo: nós vamos também. Entram no barco, e aqui diz no barco, não em um barco, o que indica que era o barco que pertencia a Pedro. E então eles entram no barco, pescam a noite toda, numa atividade que eles já conheciam há muito tempo. E onde está Jesus Cristo? Ele é falecido, é verdade que ele se manifestou a nós, mas o que vai ser realmente, o que é tudo isso? Ainda não entendiam tudo. Nós temos uma ideia errada, e até aqueles que gostam de
a fazer uma crítica, tentar desprovar a fé cristã, a palavra de Deus e a Bíblia. Fico imaginando essas pessoas ali todas crédulas, não é? Como se vê nessas pieguices, às vezes, de certa fé popularista, né? Então tu não crê em qualquer coisa. Não, nós encontramos aqui esses discípulos com dificuldades para entender e até crer. O fato de que eles vieram a crer é tremendo, fala muito sobre a verdade histórica do cristianismo, porque tudo era para dar em nada eles não crerem. Bem, ali, então, eles estão pescando no lago que eles conheciam, no mar que eles conheciam, e numa atividade que eles conheciam, mas onde está Jesus Cristo? Deus estava realmente nessa obra que Jesus Cristo disse que veio realizar e nos chamou. E Jesus Cristo finalmente tem um encontro com eles, primeiramente na praia, e eles não reconhecem Jesus, talvez porque ainda eram as primeiras luzes da madrugada, e não tanto escuro, talvez névoa, e eles estão a 90 metros de distância, não reconhecem e também não tinham uma inclinação para crer que Jesus realmente estaria ali. A questão de Jesus ter se manifestado ainda não era questão fechada com eles. Perguntam a ele: vocês pescaram? Ou Jesus pergunta, na verdade, vocês encontraram coisa para comer? Tem alguma coisa para comer? Que quer dizer, vocês pescaram? Bem, eles não reconhecem. Uma experiência muito parecida com a minha e a sua. Será que o Senhor está por perto realmente? Será que o Senhor está por aí? Será que Ele está onde eu estou? Será que Ele não está tão longe? Será que isso não é realmente o caso? Deus não está aí? Ou quem sabe até um extremo de dizer: Deus, não tenho certeza sobre essas coisas. A verdade é que a presença de Deus nem sempre é reconhecida pelos crentes, pelos discípulos de Cristo Jesus. Isto é muito comum em nosso coração. Estamos em diversas situações, e nas situações em que estamos, no dia dentro, dia fora, não reconhecemos a presença do Senhor. Somos parecidos com os discípulos. E mais, um agravante. Em geral, a presença do Senhor não é esperada por nós, pela maior parte dos discípulos de Cristo. Não esperamos isso. Nós adentramos, por exemplo, em cultos sem nenhuma expectativa de estar na presença de Deus de uma forma especial como o seu povo. Não temos essa expectativa. Nós temos um coração muito parecido com os discípulos. E é preciso que Deus os desperte para essa presença dele. O Deus da praia faz isto com eles, no encontro desses discípulos com Deus revelado em Cristo na praia. Eles se encontram com o Deus que é achado sempre presente. Eles estavam lá, voltaram para Galiléia, vieram de Jerusalém, foram pescar e tudo. Jesus não está aí. E de repente são surpreendidos. Tenho aprendido na minha vida que de vez em quando Deus faz algo de uma forma diferente e às vezes até em algo muito simples para me lembrar, para eu não me esquecer que Ele está por perto. Em geral, não é esperado. Precisamos lembrar desse Deus sempre presente. Deus nunca está ausente, nunca está fora da nossa situação, do nosso lugar. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Mas é preciso que esse um despertar. Finalmente é despertado neles que o Senhor Jesus Cristo está ali. O discípulo a quem Jesus amava. No Evangelho de João, o autor João não se identifica, mas se apresenta com esta expressão, o discípulo que Jesus amava. E ele então grita: é o Senhor! Depois que eles lançam a rede e ela vem volta cheia de peixe. É o Senhor! Senhor, Deus em Cristo está ali, o Senhor que nós conhecemos. Que possa haver na sua vida esse despertar. E você possa dizer: é o Senhor
em todas as situações. E quando você parar para orar, cantar, você possa dizer, é o Senhor. E quando você se encontrar com a igreja, você possa dizer, é o Senhor. Que você nunca venha cair numa pescaria que parece estar fora do alcance de Deus e a sua situação é desconhecida por Ele. O Senhor sabia tudo. Encontre-se com Deus na praia, achado sempre presente. Mas lembre-se, Ele é manifesto no ressurreto. Ressurreto, quem é o ressurreto? É o Deus revelado em Cristo, Jesus Cristo. Passamos pelo Natal, falamos, frisamos, lembramos que um dia Ele veio na forma de um bebê, mas veio para a cruz, veio para a morte, e a morte em nosso lugar. Então, Jesus Cristo crucificado, mas não somente crucificado, mas também ressurreto. Para Ele ser ressurreto, Ele teria que ser crucificado. E sendo crucificado, Ele precisaria ser ressuscitado, ou então nada poderia ser para nós. Enfim, aqui está o Cristo ressurreto. Como é que eles conhecem Deus ali? Através do Cristo ressurreto. Nós vamos encontrar no Deus da praia a verdade que Ele chega-se a nós em Cristo e somente em Cristo. Vivemos em dias quando há pensamentos, há evangélicos, inclusive, muitos evangélicos, afirmando que Deus pode ser encontrado em outros caminhos. Não é verdade. É somente no Cristo que foi crucificado e que ressuscitou. E é importante lembrar que o que eles encontraram naquela praia não foi um espírito, e nem foi também uma visão, vir alguma coisa etérea. Não encontraram ali uma pessoa que armou um braseiro, que colocou peixes para assar, que tinha pães, que os serviu, diz o texto. A fé cristã não fala em sobrevivência do espírito, isso é espiritismo. A fé cristã fala do corpo ressurreto. E a palavra de Deus é muito clara em nos dizer que se a morte neste mundo haverá de consumir este corpo, nós ganharemos um corpo glorificado, não mais sujeito às misérias e tristezas deste mundo. E Jesus Cristo é a prova disto. Jesus não ressuscitou espiritualmente, ressuscitou em corpo, o túmulo ficou vazio. E é Ele agora então que se manifesta aqui, armando um braseiro, uma fogueira na praia, preparando peixes, e é cedinho de manhã. E a palavra aqui, quando ele diz venham comer, é realmente a palavra usada para um café da manhã, ou primeira refeição do dia. E ali eles estão com Jesus, essa refeição muito real, um Jesus muito real. Então, esse Deus que se manifesta em Jesus Cristo, Deus encarnado, que vai à cruz e que ressuscita poderosamente, se manifesta assim. Mas veja só que toda a história, por mais interessante que seja, a pescaria à noite e não pegar nada, depois pegar muito, o foco todo está onde? Em quem? É em Cristo. Esse é o foco do texto. E Cristo é o fator que transforma tudo aqui nesse evento. E Cristo é sempre esse fator transformador. O Jesus Cristo ressurreto, Deus manifesto em Cristo ressurreto, é o fator transformador de todas as nossas situações, quando nós lembramos que Ele é essa presença constante conosco, essa presença constante conosco que sabemos que morreu por nós e poderia fazer isso, e que também ressuscitou em glória e poder para todos sempre. E aí então nós temos a transformação da nossa perspectiva de situação e na forma de vermos. Encontre-se com o Deus da praia, vivenciando isto na comunhão, vivenciado na comunhão. Eu tenho a impressão que grande parte das pessoas que estão na igreja
não se interessariam por Jesus Cristo. Posso estar errado, mas às vezes eu penso nisso. Aliás, eu olho às vezes algumas pessoas filiados à igreja, eu tenho minhas dúvidas se eles se interessariam realmente por Jesus Cristo. E o meu critério vem de duas palavras que estão nesse texto. E Jesus disse para os seus discípulos. Sabe o que ele diz? Vamos para 10 dias de jejum e oração e depois não ter um grande poder, tudo vai dar certo, o céu vai descer na terra, etc. Não. Vamos nos retirar para um mosteiro? Não. Aquela praia, uma praia, um barco de pescaria, cheio de peixe ali perto na rede, fogueira e peixe assado, pães. Jesus diz a eles o quê? Venham comer. Mas eu esperava de Jesus aqui um discurso maravilhoso, igual, quem sabe ainda maior do que o Sermão do Monte, agora como ressurreto, e que ele diz para eles: venham comer. Ainda um dia, espero que todos os crentes entendam a conexão inseparável de dizer que crê em Cristo e estar em comunhão com Ele junto com os seus irmãos. Agora vocês entendem o que eu quero dizer, ou o que eu tenho dito? Pessoas e pessoas que se dizem crentes se filiam à igreja, isto é, conseguem burocraticamente ter um nome numa lista, mas vocês veem que eles não têm nenhum interesse pela comunhão. Parece que é uma carga para eles, a questão da igreja, uma carga pesada. Venham comer, não tenho tempo para isso, essa conversa com os discípulos aí não quero, minha turma é outra, eu gosto de outros programas, entendeu? Não vou atender o chamado. Venham comer. Por que venham comer? Eles estavam com fome? Sim. Eles poderiam buscar comida depois de alguma forma. A refeição como um momento da comunhão, Aqui nós temos a refeição e a reunião do Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos. E a história aqui indica que Jesus é o anfitrião, porque ele serve. Ele já tinha preparado os primeiros peixes, ele trouxe o pão, e ao momento quando ele serve, ele dá a eles. Na cultura ali, judaica, o anfitrião é o que servia os visitantes. Jesus, então, servindo os discípulos, Jesus chamando: olha, venham comer comigo, venham estar comigo, estar uns com os outros aqui, à minha volta. Essas expressões é que apontam para aquilo que é a igreja. Jesus nos chama para congregar, encontrar com Deus da praia, esse Deus sempre presente, entendê-lo, e que nós conhecemos através da manifestação do Cristo crucificado e ressurreto. É então também vivenciar a comunhão em Cristo. A igreja, Jesus nos chama para congregar. Isso é algo basilar. Sempre que nós temos assembleia, nós lidamos com um princípio nosso estatuto. A questão de pessoas que deixam a igreja e não manifestam que vão para outra igreja. E acham que isso é normal e que eles são crentes em bom estado. Nós praticamos a exclusão porque é pecado basilar e grave. Venham comer. Ninguém pode dizer: vou ficar sem comer uns tempos com o Senhor e com os meus irmãos, os discípulos e a igreja. Essa doutrina permeia o Novo Testamento todo. Vivenciando na comunhão do culto. Não é que eles se encontraram para comer simplesmente para ter um momento social, como qualquer outro que eles poderiam ter em algum lugar. Não, é com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor ressurreto, Deus na praia. Aqui é uma devoção quando eles atendem o chamado do Senhor, porque João
já havia gritado o quê? É o Senhor. Não é um chapa nosso, um chegado só, mais um que pesca com a gente também, que conheceu há muito tempo. Não, é o Senhor. E é Ele que diz, venham comer. Como que eles poderiam dizer, não vamos? É o Senhor que nos chama para estar com a sua igreja, cultuar com a igreja. O Senhor nos chama para um relacionar mais estreito, mais próximo. Sempre à volta dele, com ele, não eles à parte. É o Deus da praia, encontre-se com ele. É esse Deus que é atendido na missão. Aqui estão estes homens que boa parte deles eram pescadores. Já disse que quando o Senhor chama Pedro lá em Mateus capítulo 4, verso 19, ele diz a Pedro e a seu irmão, sigam-me, e diz, eu os farei pescadores de homens. É difícil não imaginar que aqui Jesus Cristo tem uma lição para ensinar a eles em relação a esse chamado. É difícil pensar que eles não pensaram, não ligaram os fatos. Entre aquele chamado que o Senhor fez a eles, eles deixaram aqueles barcos todos, entregaram para os familiares a condução desse empreendimento e foram andar com Cristo por 3 anos. E que agora, quando eles voltam ali, acontece isso, que eles não lembraram outra vez do chamado. Eles agora estão sendo restabelecidos pelo Senhor para o chamado primeiro. Estavam confusos, desfocados. O Senhor vem trabalhando agora com eles a ressurreição. E aqui mais uma passagem, e essa aqui em particular, certamente para colocá-los de novo na rota da missão que ele tinha e tem até hoje, tinha para eles e tem até hoje para nós. O conceito da pescaria como uma metáfora para a proclamação do Evangelho. O Evangelho chegando aos corações humanos através da proclamação. O lançar da rede e pegar peixes como o anunciar da palavra. E então trazendo peixes, isto é, pessoas que recebem a palavra. E ali naquela noite acontece algo excepcional, porque eles não pescam nada. E aí, na ordem de Jesus, eles pescam. Entende-se que naquela época, às vezes, havia um olheiro na praia que conseguia ver cardumes onde do barco não se conseguia ver, uma nuvem na água, uma mancha. E que talvez eles pensaram em Jesus em algo parecido. Mas diz que a pesca foi extraordinária, porque tinham lançado a noite toda e não tinham pescado nada. E de repente, há uma pescaria, de repente uma rede cheia que leva o autor a ficar admirado e registrar que ela não se rompeu. Tal era a quantidade. Uma pescaria que indica algo sobrenatural, porque a pescaria para a qual nós somos enviados como igreja e como indivíduos da sociedade é uma obra que não pode ser feita pelo nosso esforço, baseado somente no nosso esforço, nossas capacidades. É preciso que o Senhor esteja conosco e nos usando nessa pescaria. É preciso que nós estejamos atendendo à voz dele e confiando nele, façamos o lançar da rede aos homens à nossa volta, homens e mulheres. Sendo uma ilustração aqui da obra que Deus tinha para esses discípulos. É interessante notar que a atitude, a condição desses discípulos, ali no Mar da Galileia, naquela noite, nunca explicaria, neles mesmos apenas, como que a proclamação do Evangelho se espalhou pelo mundo. Olha a condição deles, olha a atitude deles. Como que isso aconteceu? Como foi possível?
Li recentemente uma crítica de alguém que não crê na palavra de Deus, no Evangelho, falando sobre como que Deus errou ao colocar Jesus no nascimento lá em Belém e depois para crescer em Nazaré, lugares inexpressivos no canto do mundo, e porque nesse tempo da história lá no passado, porque não hoje quando temos todas aí as possibilidades de comunicação, etc, etc. Bem, é chocante realmente o caminho que Deus escolhe quando traz Jesus Cristo ao mundo. Mas se há crítico podendo criticar, é porque parece que o plano de Deus deu certo. De um início, situações muito simples e pequenas. Hoje nós estamos debatendo a questão. Não morreu lá. Há algo maravilhoso nisto. Assim com os discípulos. Como que esses homens que estiveram com Jesus Cristo viram a crucificação, entraram em crise, mas já tinham visto alguma manifestação dele outras 2 vezes. Simplesmente vão pescar como se nada tivesse acontecido. Esses vão levar a mensagem para o mundo. O evangelho iria chegar em Bragança Paulista 2000 anos depois, através deles, do trabalho deles. Essa pescaria sobrenatural. É isto que nesta noite está sendo indicado. É através do comando do Senhor e da ação do Senhor que é possível. Quando nós saímos para a obra, como igreja, como indivíduos da sociedade, na família que não crê, e como igreja procurando então proclamar a mensagem do Senhor, precisamos lembrar sempre disto, desse Deus presente, do Cristo ressurreto, que na comunhão Ele então nos envia, nos capacita e está colocando a sua energia na proclamação, na pescaria. E a pescaria é abundante, uma rede cheia. Certamente ela aponta para o resultado que haveria de vir desses 7 mais alguns. O mundo ouviu falar de Jesus Cristo. Não há nenhuma outra pessoa que tenha impactado mais a história do mundo do que o Senhor Jesus Cristo. Pescaria abundante. Em verdade, a obra desses homens, no poder sobrenatural do Senhor, resultou numa pescaria muito abundante, tremenda. Encontre-se com Deus na praia, experimentado de que forma? Na renovação. Maravilhosa passagem para nós. Aqui está esse grupo que perdeu o propósito aparentemente e fica procurando o que fazer, volta a uma atividade antiga. Grupo de discípulos sem propósito. Um grupo de discípulos que no propósito que abraçam acabam ficando sem peixes depois de uma noite toda. Vou pescar e não pescam nada. O entusiasmo com que iniciaram terminou em frustração, iniciaram no calar da noite, terminou no alvorecer em frustração. Não estão entendendo a obra de Cristo, não estão preocupados e ocupados com ela, e naquela que abraçam encontram o pior. É aí que o Senhor Jesus Cristo, o Deus da praia, os encontra. Este é o Deus da renovação. O Deus da praia é o Deus que nos fala que Ele é o Deus que nos renova. O Senhor vai em encontro dele. E o que o Senhor Jesus Cristo faz através de toda aquela experiência somada, o Senhor os leva de volta a Ele. É isso que Deus faz com a nossa vida e conosco, nas nossas confusões, na nossa perda de propósito com Deus, no nosso desânimo. O Senhor nos renova. O Deus da praia, o Deus da renovação. Ele aqui fortalece a fé dos discípulos, os chama para comungar com Ele, se apresenta a eles novamente.
E aí nós temos a conversa que se segue depois, não lemos, mas o que o Senhor faz é reconduzi-los ao propósito inicial, de serem pescadores de homens, de serem pastores da igreja do Senhor. Esses discípulos são renovados pelo Deus da praia, o Deus manifesto em Cristo naquela praia. Esse é o Deus que nós servimos em Cristo. Meu irmão, minha irmã, a maravilha que, não obstante a sua fraqueza, a minha, o nosso vacilar, o nosso Deus, esse Deus que conhecemos na experiência da praia e em outros lugares na palavra, é um Deus que está olhando por nós, é presente. Nós é que achamos que Ele está ausente. Ele está olhando e verificando que nós não venhamos a desfalecer, mas que possamos ser renovados sempre, sempre, para cumprirmos aquilo que Ele tem para nós até o fim dos nossos dias. O Senhor Jesus Cristo vai ao encontro deles, naquela situação triste. Encontre no Deus da praia a reorientação da sua fé. O Senhor está olhando por você. Ele vai renová-lo e levá-lo até o fim. Vamos orar.